Olá, chicos, que tal estão? Eu espero que estejam todos bem. Hoje eu trouxe aqui para vocês mais um vídeo com a correção de mais uma atividade. Dessa vez eu trouxe para vocês atividade relacionada aos artículos determinados e indeterminados. Então, eu coloquei aqui duas questões para a gente fazer uma revisão, né, do que foi visto na videoaula e também para vocês tirarem possíveis dúvidas. Tudo bem? Então, vamos lá. Eu escolhi a segunda e quarta questões, tá? E vamos começar aqui com a segunda, que diz assim: observa as frases abaixo e subraya o artículo correto. Atenção ao gênero e número de los substantivos que acompanham o artículo. Então, aqui nós temos um exemplo. O que eu queria que vocês fizessem? Eu queria que vocês lessem a frase, cada uma das frases de cada item, e escolhessem o artigo correto, certo? E para isso, vocês teriam que prestar atenção em qual era o gênero e o número do substantivo que o artigo está acompanhando, certo? E aí eu até sugeri aqui para vocês nesse quadrinho, se tienes duda em relação a algum substantivo, busca seu gênero em dicionário em linha. Ou seja, se vocês quisessem, precisassem tirar dúvidas sobre o gênero do substantivo, para fazer isso vocês podem consultar dicionários online, tá? Então no Google existem vários dicionários aí de língua espanhola e vocês poderiam fazer essa pesquisa. Na letra A, não era para ser professor, era professora. Por algum motivo faltou aí a letra A, mas não vai, a gente resolve aqui, certo? Já estou dizendo aqui para vocês que o correto seria professora. Então, a letra A é assim, diz o seguinte: es un ou una professora de língua espanhola. Então, professora é o substantivo que o artigo está acompanhando, e nós podemos observar aí que professora é um substantivo feminino singular. Então, por esse motivo, eu vou escolher aí o artigo indeterminado una. Letra B. Lo siento, la restaurante está cerrado. Então, eu tenho aí qual substantivo que o artigo está acompanhando? Restaurante, que é um substantivo masculino no singular. Então, por esse motivo, eu vou escolher o artigo determinado el. Letra C. La jueves hay una festival de música chilena gratuito. Então, jueves é um dia da semana, certo? Quinta-feira, em português. E nesse caso aí, nesse caso não, jueves é um substantivo masculino nesse caso, agora sim, nesse caso, no singular. Então, qual que eu vou escolher aí? Qual artigo determinado? O artigo determinado masculino no singular, ele. Depois disso, eu tenho el jueves hay alguma coisa festival. Festival é um substantivo masculino no singular. Então, o que eu vou escolher aí? Artigo masculino singular, un. Então, a frase fica: el jueves hay un festival de música chilena gratuito. A letra D, eu tenho a la derecha, pueden ver el o la catedral de estilo gótico muy antigua. Catedral é um substantivo feminino, singular, por esse motivo eu vou escolher la. Então fica aí la catedral. E letra E, eu tenho sube con el la ascensor nuevo. El outro não funciona bem. Então eu tenho aqui ascensor, que em português seria o elevador. E ascensor em espanhol também é um substantivo masculino, e aqui nesse caso está no singular. Então por isso eu escolhi el ascensor. Qual seria o item correto aí? Seria o item C, tá? Eu vou se vocês erraram, no caso, observem, se vocês acertaram da B até a E, tá? A letra A, como teve esse erro de digitação, eu não vou considerar, mas o restante, vejam se vocês conseguiram acertar. Eu comparei as respostas de vocês. Aí, qualquer dúvida, vocês vão tirar comigo no próximo momento de interação. Certo? Então, na verdade, é um exercício bem simples. E esse outro também, ele não tem muita complicação, tá? Foi a quarta questão que eu escolhi para corrigir com vocês, e ela diz o seguinte: completa os seguintes enunciados da maneira mais lógica, subrayando o artículo mais adequado. Então, o que eu quero dizer com completar os seguintes enunciados da maneira mais lógica? É porque nós vimos na videoaula sobre os artigos determinados e indeterminados que
No caso dos artigos determinados, nós vamos utilizá-los quando nós estamos quando esse artigo faz referência a algo determinado, ou seja, algo conhecido. E o indeterminado vai ser o contrário, ele vai se referir a algo que, como já diz o nome, indeterminado, algo que não é conhecido. Então, aqui eu tenho que ver em cada frase se eu estou falando de algo que eu conheço, que me é familiar, ou se eu estou falando de algo que é estranho a mim, certo? E aí eu vou determinar, eu vou escolher se eu escolho o artigo determinado ou indeterminado. Então vamos lá, letra A eu tenho assim. Me puede traer uma la cuenta, por favor? Então eu estou dizendo assim, pode me trazer conta, por favor? E aí tenho que escolher uma ou lá. Nesse caso eu vou escolher o quê? Lá. Lá cuenta. Por quê? Porque se eu estou no restaurante e vou pedir a conta, eu peço a minha conta. Então eu sei ao que eu estou me referindo. Então, nesse caso, eu vou utilizar o artigo determinado e ele vai ser o lá, né, o feminino, porque cuenta é um substantivo feminino. Lembrando mais uma vez que os artigos eles vão concordar em gênero e número com os substantivos que eles acompanham. Então, letra A, la cuenta. Letra B, todos los zapatos me hacen daños en unos los pies. Es horrible. Então, tem aí, todos os sapatos me causam dano, ou me causam dano, certo? Nos pés, seria assim em português. Em espanhol, eu vou dizer em los pies, tá? Então, eu vou escolher los, porque eu estou falando dos meus pés. Então, eu sei quais são os pés aos quais eu estou me referindo. Então, por isso, eu vou escolher o artigo determinado. Letra C. Vas a llegar tarde a la oficina e tu jefe se vai enfadar contigo. Então, está dizendo aqui, tu vais chegar tarde a alguma coisa, oficina, e teu chefe vai se enfadar contigo. Então, o que eu vou escolher aqui? A pessoa está falando para outra. A oficina, no caso, em português, seria o mesmo que escritório, tá? Ele é uma palavra que a gente conhece como heterossemântico, que é uma palavra que é escrita igualmente ao português, mas que tem significado diferente. Então, oficina aí seria o escritório em português, tá? Então, ele está dizendo que você vai chegar tarde em alguma coisa, escritório, e o teu chefe vai se enfadar contigo. Então, o que eu vou escolher aqui? Como eu estou falando com uma pessoa, eu conheço essa pessoa e eu sei qual escritório ao qual eu estou me referindo, eu vou escolher aí lá oficina, um artigo determinado, porque eu sei do que eu estou falando, eu sei a qual escritório eu estou me referindo, tá? Letra D. Niños, es muy tarde. Todos a una la cama. Então, crianças, é muito tarde, e aí eu vou mandar essas crianças dormirem. E eu digo todos a la cama. Por que eu não vou dizer todos a una cama? Porque eu não estou ordenando que essas crianças durmam em uma cama qualquer. Eu sei qual é a cama a qual me refiro, são as camas de cada uma delas. Então, por isso que eu uso aí o artigo determinado lá, sim? E letra E, a última, no encuentro el carnet de conducir. Aqui, carnet de conducir seria a carteira de motorista, tá? Então, eu não encontro el carnet de conducir. Por quê? Porque eu estou procurando provavelmente a minha carteira de habilitação. Então, é por isso que eu vou usar o artigo determinado. Eu sei qual é a carteira ao qual estou me referindo. Eu sei de qual carnet de conduzir eu estou falando. Então, por isso eu vou escolher aí o artigo determinado. Dessa forma, respondendo dessa maneira, o item correto seria o item C, tá? O item C traz todas as respostas corretas para cada uma dessas frases. Bom, foi uma correção rápida. Eu espero que vocês tenham compreendido. Se tiver restado alguma dúvida sobre as atividades, perdão mais uma vez pelas falhas de digitação, mas vejam se vocês conseguiram acertar o restante. Caso não tenha problema, nós vamos nos ver num próximo momento de interação.
Então vocês podem aí tirar dúvidas comigo, podem anotar as dúvidas de vocês que eu vou ajudá-los, ok? Então é isso. Gracias, chicos, e hasta la próxima.